E aqui estamos para mais um Sofá Cinemac, o quadro em que Melissa e eu falamos de todos os filmes indicados ao Oscar na categoria de melhor filme, ano a ano. Começamos essa jornada no Oscar 1979 e chegamos no Oscar 2012. 12. Comigo ela, Melissa. Tudo bem? Tudo bem. E agora a gente está gravando no comecinho de um inverno adiantado por aqui, que eu já tô de blusão de lã. É. Tu não, né? Porque tu não sente frio. Eu me agasalho bem, né? Mas, Melissa, tu tá preparada para essa jornada cinematográfica? Tô preparado, 2012 tem bons filmes. Tem bons Eu filmes, vou decidir o meu Oscar no finalzinho desse vídeo. tem bons filmes até por ali, eu É? diria. Mas tem um que se destaca mais, assim, tu acha? Pois aí que está a questão, né? Eu acho que por faltar um filmaço, assim, é que o Oscar ele fica um outro nível, assim, um pouco mais abaixo de outros anos. Sim. Essa cerimônia aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2012 no Kodak Theater, em Hollywood, né? E ela iria ter como apresentador o Ed Murphy, mas houve um perrengue lá, demitido o diretor da produção do Oscar, e o Ed Murphy resolveu não assumir. E aí, no improviso, eles chamaram Billy Crystal novamente para fazer a apresentação, e a produção foi do Brian Grazer, né? Foi a 9ª vez que o Billy Crystal apresentou a premiação, e é um cara, né, que tem muita identificação com o Oscar, né, assim, nessa parte de ser o host, né, de ser o apresentador. Lembra o que tu estava fazendo esse dia, em 2012? Eu lembro do ano, assim, que foi quando eu mudei de emprego. Ah, Mas esse ano, mas 2012, em me fevereiro marcou. tu já tinha Não, mudado? eu mudei início de maio. Ah, tá. Fevereiro eu ainda estava no antigo, mas eu já estava procurando um novo e em maio eu mudei de emprego. Que é o emprego que eu tô até hoje, ou seja, 14 anos. Eu estava com 2 empregos em 2012. Olha só. Acho que eu não ia É ter essa capacidade. por isso que vocês estão vendo um homem careca. Esse é o motivo, né? Bom, Melissa, vamos começar. Antes, no entanto, né, apesar de ter 2 empregos, eu ainda estava escrevendo textos sobre o É quando eu Oscar. falo que o Alexandre não dorme, por ele não dormiria, é isso aí. Jornal Diário de Santa Maria, o que fica da estação. Olha, eles estão falando de moda também, ó. Aham. Esse aqui é o caderno que saiu no final de semana, o caderno Mix, né? E aí tinha uma parte que era sobre ideias, né? E esse ano eu falei justamente sobre 3 filmes que foram indicados ao Oscar, que são verdadeiros tributos ao cinema, que é O Artista, a Invenção de Hugo Cabret e Meia Noite em Paris, né? O jornal foi no dia em que ocorreu a cerimônia, né? Ou foi depois? Não, foi no dia, dia 25, 26. Saía no sábado, né? E é a edição de final de semana. E aqui atrás, né? Então aqui tá, né, a edição, né? E atrás o Francisco Dalcol, meu amigo aí, também falou sobre um filme, falou sobre Os Descendentes, né? Então fica aí, né? Uma edição bem para quem gosta de cinema aí, falando de 4 filmes que foram indicados, né, ao Oscar. Vamos começar, né? Porque já são 9 filmes esse ano. Sim. 9 filmes, então vamos começar com aquele que venceu o Oscar, né? O Artista, aqui está o Blu-ray, The Artist, filme dirigido por Michel Hazanavicius e que tem aí o Jean Dujardin, um ator francês, e a Bérénice Bejo, que é uma atriz argentina, francesa, ela tem, né, nacionalidade, acho que ela até nasceu na Argentina, né, mas é radicada na França, né, e tá aqui o filme que ganhou o Oscar, né, e era um desses filmes que é o segundo filme mudo que ganhou o Oscar, né. E esse filme te surpreendeu ter ganho? Na época não, Na época não. porque ele havia tendo uma boa Aceitação?
os sindicatos, assim, vinham premiando o filme, estava tendo boas repercussões, né? Mas aquilo também que a gente fala, o distanciamento histórico faz a gente reassistir aos filmes e ter uma outra impressão, né? Eu lembro que quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu gostei mais, por exemplo, do que dessa vez agora. Uhum. Porque as pessoas mudam, né? Tem uma série de coisas que vão influenciando, né? Esse filme, ele é um filme francês, inclusive, né? É um filme francês norte-americano, né? Porque, afinal de contas, ele fala sobre o universo de Hollywood, né? Então, na transição do cinema mudo para o falado em Hollywood, o astro Georges Valentin vê sua carreira entrar em declínio enquanto uma jovem atriz começa a brilhar. O filme acompanha essa mudança no cinema e a relação entre os dois artistas, né? É uma história que, de certa forma, não é nem um pouco surpreendente, né? A gente lembra do Cantando na Chuva, né? Que é um filme musical lá dos anos 50 que já trazia essa perspectiva. Tem outros tantos filmes que abordam isso, né? Mas é um filme legal, assim, de ser visto, principalmente para as novas gerações, né? Porque se a gente está falando aqui nesse período em que a onda 3D estava com tudo, a grande tecnologia, aqui é um filme que lança o olhar para o outro lado, né? Então, eu acho que é bonito isso também. O que tu achou do artista? Foi a primeira vez que tu viu? Primeira vez, e eu me surpreendi muito porque, por ser um filme mudo, eu já tinha assistido toda a filmografia do Chaplin, e começando com o cinema mudo e depois mudando para o sonoro, e alguns outros comediantes, né? E me surpreendeu em 2012 ter um filme mudo, né? Mas eu achei bem interessante. Isso é legal que tu traz do Chaplin, é interessante, porque tem tudo a ver com o filme, né? Sim. Que era um ator e diretor de filmes silenciosos, que tinha muita resistência com o cinema falado. Mesma história, né? E quando mudou, né, os seus filmes, inclusive, né, começaram também a não ter tanto destaque, né? Eu gostei do filme, de nota 4, inclusive, e... No Letterboxd. No Letterboxd. Você se considera uma viciada em Letterboxd? Não. Viciada? Não, acho que tu é mais, né? Mas tu não é uma stalker de Letterboxd também, né? Não, eu não sou. Isso eu deixo pro Labella. Labella que é o stalker do... Não sei se ele tá sendo, né? Porque agora ele tá meio sem tempo agora. Tá trabalhando, largou o cinema, né? Mas enfim. Será que ele não tá olhando mais filmes? Ele não tá olhando nem filmes, nem os nossos vídeos. A gente pode falar à vontade dele aqui, né? Ele não vai ver. O filme é muito bonito. A história também. E a atriz, que na verdade ela não era atriz, né? Foi super... tava acontecendo uma chamada de atrizes para participar de alguma coisa e ela tava passando por ali, né? Então ela foi, sem querer, ela foi escolhida para ser, e foi assim que começou a carreira dela, né? Com a ajuda dele, né, inclusive. Exato. Né? E achei bem bonita a história, assim, emocionante e divertida também. Tem o cachorro. O cachorro é sensacional. O cachorrinho é sensacional. O cachorro, né? É o melhor ator do filme. O cachorrinho realmente, ele rouba a cena em vários momentos. Muito bem, o papel Treinado, do cachorro é muito bom. Ele é incrível, muito bem treinado. É emocionante a parte que ele sai correndo para salvar o dono, né? Também tem isso. É muito bonito o filme, vale a pena assistir, assim, porque em pleno 2012 tu vê um filme desses, eu me surpreendi de ter ganho. Tem outros filmes que a gente vai falar daqui a pouco que são bons, mas esse daí é totalmente fora do que a academia vinha apresentando, né? Então, me surpreendeu positivamente, sim. Achei bem bom o filme. Certo. Tá aí o artista, então, vencedor não só do Oscar, vencedor de Globo de Ouro, né? Venceu 5 Oscars, incluindo filme, ator e diretor. Venceu 7 BAFTAs, incluindo o melhor filme. Venceu Critics' Choice. É o filme... Vencedor. É por isso que eu falei, né? Que não foi surpresa ele ter vencido o prêmio, mas até uma das manchetes que o silêncio é ouro, né? Porque ele é muito bem feito, muito bem realizado assim na sua concepção, mas é aquilo, né? É um filme que se tu assistiu na época, junto com outros, tu tem uma impressão. Se tu assistir hoje, talvez tu tenha outra. Foi o que aconteceu comigo. Contigo, Mas eu lembro que eu apostei nele, que ele ia ganhar na época. Mas
Até eu acho que eu falo bastante nesse texto do diário, né? Eu falo bastante sobre esse filme e sobre o próximo. Uhum. O artista, quem quiser assistir, tem no Prime e no Apple TV para aluguel. Porque o próximo é o filme do senhor Martin Cinema Scorsese, falando de novo sobre cinema. A gente lembra que ele tinha feito O Aviador aí uns anos atrás, né? Que é um filme que também dialoga com pouco, assim, com a indústria cinematográfica, até de forma bem acanhada, né? E aqui ele faz uma homenagem ao cinema do Georges Méliès no A Invenção de Hugo Cabret, filme que ele gravou em 3D. Então aí a gente está falando, né, de um diretor que gosta de experimentar e que usa a tecnologia 3D para contar uma história que provavelmente ele fez para a filha dele, que recém tinha nascido, a Francesca, né? Que ou estava nascendo, ou era criança, né? Porque provavelmente essa foi uma das inspirações do Scorsese, né? Para fazer esse filme, tá? Que está aqui em Blu-ray, edição em 3D limitada, mas a que a gente assistiu foi normal. O 3D eu vi no cinema. Eu lembro que eu fui ver o filme do Scorsese no cinema, e ele também é baseado nesse livro, né, do Brian Selznick, né, A Invenção de Hugo Cabret. O Brian Selznick, ele é um designer da tua área aí, e aí ele fez o texto e também as ilustrações, que ilustrações, lindas. né? Então, ilustrações que estão aqui, algumas, né? É um livro bem. É um livro voltado para o público infantil também, né? Aqui está o Autômato, ó, que é um dos destaques do filme aí. E é uma história bonita e tal. O Scorsese sabe fazer bons filmes assim, né? E a história é a seguinte, Melissa. O órfão Hugo Cabret vive numa estação de trem em Paris, cuidando dos relógios, e tenta consertar um autômato deixado por seu pai. Sua busca o leva a uma misteriosa livraria e ao aprendizado sobre cinema e o legado humano, além de ter essa relação com um senhor que vende bonecos e enfim, né? É uma história engenhosa, assim, tem uma série de personagens, né? E eu acho que esse é um problema do filme, inclusive. Né? O Scorsese, talvez dos filmes do Scorsese, dos mais recentes, assim, é o que eu menos tenho identificação, ainda que na época que eu tenha visto, eu tenha gostado bastante pela forma inteligente de usar o 3D, né? Que não é um 3D apenas para, sei lá, causar impacto nas pessoas que estão lá na sala de cinema. Não, é um 3D bem colocado. Tem uma cena do trem saindo do sonho, né, que acontece, que é bem legal, né? E o filme tem aí o ator Asa Butterfield, né, que é o Hugo Cabret, o jovem, a Chloe Grace Moretz, que é a amiga dele, além, claro, do Ben Kingsley, do Sacha Baron Cohen, da Emily Mortimer e do Jude Law, né, que são os atores um pouco mais famosos. O que tu achou de A Invenção de Hugo Cabret? Tu já tinha visto? Eu já tinha visto há muito tempo, eu não assisti no cinema e nem 3D. E eu lembrava alguma coisa, não toda a história. Agora, nessa segunda vez que eu vi contigo, eu percebi algumas coisas por causa da nossa a questão que a gente está assistindo bastante coisa. Eu conheci bastante outros filmes que eles têm referências lá e tal, e fala do Méliès e do filme daquele da Lua e A tal. Viagem à Lua, né, que tu Que eu assistiu. Então, assisti. a chegada do trem à estação La Ciotat também, né? Isso, Que não é do Méliès, dos Lumière, né? Mas enfim, o filme também mostra sim. isso. Eu gosto bastante desse filme. Eu gosto de como que é feita toda a ligação entre as pessoas, como que eles conseguem chegar lá e descobrir o rapaz que era fã do Méliès descobre que ele está vivo e fica imaginando o encontro com ele, e o menino e a menina conseguem levar eles para se conhecer e tudo mais. Então eu achei bem a história dele, como é que foi no cinema, que ele fez muitos filmes, fez muita fama e depois ele acabou
vendendo, arrumando brinquedos na estação do trem. Uhum. Toda a história, assim, a história fantasiosa, tudo eu achei interessante. Até a quantidade de personagens, eu acho que tá tudo bem encaixado. O menino, ele vai para a estação da Gare du Nord, né, em Paris e tal, que é uma representação e tal. Ela parece maior do que ela Uhum. é. Ela é grande, mas assim, Não tanto. a Paris, assim, digamos, ela cresceu também ali, né, ao redor, e hoje lá ela é grande, mas não é tudo aquilo, porque eu não tenho essa imagem Aham. dessa estação, né? Eu fiquei bem surpresa, assim, com a quantidade de coisas que aconteciam dentro daquela estação, né. Eu não Ah, sei se sim. realmente é daquela forma. É. Restaurantes, tinha música, tinha Uhum. festa, tinha o pessoal que consertava brinquedos, tinha várias coisas, eu não sei se é assim mesmo. Tem várias lojas, Hã. tem várias, né? Hoje tem, mas claro, o filme ele representa lá os anos 40, 30, Tinha mais 40, coisas, então assim. é outra, Aham. né, outra representação. Mas assim, eu acho que o que é legal do filme assim é que o menino ele aprende a consertar relógios e a missão dele é dar corda nos relógios que ele aprendeu com o tio, que na verdade era um bêbado É, que botou ele lá, botou ele para trabalhar para ele e foi beber pelas cidades é. de Paris, né, e sumiu. E aí toda essa história aí, o menininho, né, enfim, ele vira não o pickpocket, mas é tipo, ele rouba comida Porque pra ele não tem como não se ter, sustentar, ele tinha que comer o que aparecia, né. e Fora que tinha um guarda da estação que vivia atrás dele, que né. é o Sacha Baron Cohen, que Aham, ele tem uma perna mecânica e aham. tal, então, enfim. São várias historinhas, né, assim, que, ok, fazem a trama acontecer, mas eu acho que é muito personagem para Hum, um desenvolvimento que tá te levando para um lado e no meio do filme ele vai te levar para outro lado, né? hum. Porque a primeira ideia é a questão do autômato ali que o pai que morreu deixou, né, achou no museu abandonado e tal, e queria consertar, e lá pelas tantas, né, o autômato cumpre uma função e aí leva para abre um outro, digamos, uma outra janela, que é a janela do Méliès, Uhum, justamente, né? Porque o autômato tem a ver com o Méliès, exato. né? Então, digamos, é quase um MacGuffin ali que é colocado, né? Para que tu vá desenvolver a partir dali, né? Eu acho que o filme ele poderia ter uma questão também que eu sempre valorizo em filmes que são feitos, por exemplo, na França, na Itália, filmes norte-americanos feitos nesses países, que é os atores falarem a língua, né, dos Uhum. países, que eu acho que perde bastante, né, a conversa toda em inglês, né, toda. Eu entendo que é um filme feito para crianças norte-americanas, Aham, talvez, né? sim. Mas, né, assim, olhando o Scorsese com todo o seu cuidado, todo o seu primor, ele certamente encontraria atores franceses Franceses bons para para fazer fazer. isso. E o curioso é que tu tem aqui um norte-americano falando do cinema francês e o artista é um francês falando do cinema norte-americano. Só que aqui eles falam, quer dizer, eles não Não falam, falam. né? É. Mas as legendas todas são em inglês e tal, né? Tem todo esse cuidado. Então, dois filmes aí que estão dialogando com o cinema, né? Que é um Uhum, dos pontos que a gente que eu escrevi nesse texto, né? E sim. que, enfim, são importantes assim para a gente pensar a arte cinematográfica. Então quem quiser assistir A Invenção do Hugo Cabret, tem no Prime para aluguel. Certo, a invenção de Hugo Cabret. Se por acaso vocês escutarem alguns ruídos externos, é a criançada aí correndo nos corredores. 11 da noite, né? O pessoal correndo. É assim que funciona, Tá né? tudo certo. É a vida como ela é, né? Mas eu acho que o pessoal não está ouvindo. Ah, Depois, meia-noite em Paris, já que a gente está gravando quase a meia-noite, né? aham. Meia-noite em Paris, dirigido por Woody Allen, filme aí que traz o velho Woody Allen na melhor forma. Um roteirista frustrado em viagem a Paris. Opa, outro? Tá vendo as conexões? Olha só. Ó, descobre que à meia-noite é transportado para os anos 1920, onde encontra ídolos literários e artísticos, vivendo um sonho que o faz refletir sobre o passado, nostalgia
e criatividade, filme que tem aí o Owen Wilson como protagonista, tem também a Rachel McAdams, o Michael Sheen, o Adrien Brody, a Marion Cotillard, Kate Bates e a Carla Bruni também está nesse filme, que é uma coisa maravilhosa. É um filme daqueles que toda vez que eu assisto eu gosto mais, né? Eu vou assistindo daqui a pouquinho, né? Vou lembrando das coisas, né? E aí, porque na verdade, quando a gente lê, quando a gente assiste a filmes mais antigos e tal, a gente é transportado para esses mundos, né? E aí, claro, é tudo muito idealizado, né? Afinal de contas, tu vive só os melhores momentos dessas épocas, né? Sim. E aí o filme ele mostra um pouco isso, mas ao mesmo tempo dessa nostalgia, né, que muitas pessoas têm em relação ao passado que não foi tão bom assim, né? Enfim, o filme faz questão de dizer não, que também tinha problemas nessa época, né? Mas será que vale a pena vivê-los novamente? Então é isso que a brincadeira que o Woody Allen faz aqui. Eu gosto muito do Meia Noite em Paris. E você? Eu nunca tinha assistido. Eu gostei bastante. É uma história assim única, assim. Eu não tinha visto nada parecido, assim. Como que ele pensou nessa ideia? Porque é muito legal que, além de mostrar toda a cidade, tu vê toda a cidade. Porque aí que tá, esse é um filme que tem apoio do governo francês, porque o Woody Allen tem problemas de produzir filmes nos Estados Unidos, né? Enfim, por uma série de coisas, né, que não vai discutir aqui. Mas ele tinha feito um filme em Barcelona, eu vi Cristina Barcelona, tinha feito um filme em Londres, e aí, Match Point, né? E aí faz esse aqui, em Paris, né? Então ele vai montando seus filmes e também apresentando a cidade para as pessoas. Não, tu consegue conhecer a cidade sem ir para lá, né? Porque aparece vários pontos, né? Eles vão em vários lugares. Mas é muito legal quando ele percebe, quando ele resolve sair, porque ele é escritor, né? E ele resolve sair para espairecer, sair sem a noiva ia sair com os pais dela, algo assim. E que ele percebe, e daí quando aquela carruagem chega e alguém abre a porta e pede para ele entrar, ele não tá entendendo nada, né? E ele entra e quando ele começa a olhar para os lados, ele começa a ver pessoas de anos atrás, pessoas que ele é muito fã, escritores, né? Ernest Hemingway, o Francis Scott Fitzgerald e a Ele esposa. encontrou até um pintor que era o Monet? O Dali. Tinha o Monet também? É que daí que tá, tu já tá indo um pouco a mais no filme, né? Sim. Mas ele encontra, né? Ele encontra, porque é que ele tá, tem um caso com aquela outra moça lá que ele... Ele tem um caso, ele teria um flerte, um caso com uma mulher dos anos 1920, mas que tinha o sonho de ir para os anos 1890, a Belle Époque lá. Sim. Então, conforme o tempo passa, essa é a crítica do filme, né? Conforme o tempo passa, cada pessoa do seu tempo deseja estar em outro tempo. Então, a relação deles não evolui porque ela tá lá, né, com o Toulouse-Lautrec, lá o Moulin Rouge, aquela outra, né? E aí, aí ele encontra essas pessoas, ele inclusive combinou com uma das escritoras que ele encontrou que ele ia levar o livro dele para ela ler, para ver como é que estava. Aí no outro dia, passa o dia, ele volta para casa, no outro dia, meia-noite, ele vai lá no mesmo local, aí o carro pega ele, e ele vai lá com o livro em mãos para entregar para ela corrigir o livro, e assim vai passando, né? E além de tudo, né, o relacionamento dele tá lá porque eles estão preparando o casamento. Isso. Né? E aí vê que, né... Mas já no começo, antes de acontecer isso daí, já dá pra perceber que o relacionamento não é tão legal. E são pessoas muito diferentes, muito, né? Ela quer fazer coisas e fazer compras e tudo mais, e ele só tá pensando... E ela é apaixonada por um ex-professor dela. Nossa, que inclusive encontra o ex-professor lá com a mulher e isso eu acho meio exagerado no filme, né? Eu achei. E o cara é um arrogante, tudo ele sabe, tudo ele... Ele não sabe porra nenhuma, né? Eles acabam fazendo passeios com o outro Aquela hora casal, que eles estão né? lá na estátua do pensador lá do...
O bom é quando eles se encontram no dia seguinte, depois daquele passeio noturno dele, e eles se encontram e ele começa a dar sua opinião sobre obras. Porque viveu, conversou com as pessoas. Exato, é muito legal, muito legal. É muito divertido. Muito bom, Vale Meia-Noite muito em a pena. Paris. É uma experiência, né? Vale a pena ver. Tem o romance, é uma comédia romântica também, né? Então, né, é um ponto para ser observado, né? O legal é que o professor, ele sabe tudo. Ele sabe de arte, ele sabe de vinhos, sabe lá, ele tá em Versailles lá, ele sabe Tudo ele todo. sabe. Realmente, né? É um pedante, né? Mas o Michael Sheen faz bem esse papel também, né? Muito bom. Quem quiser assistir no Apple TV para alugar. Bom, esses 3 filmes, então, eles dialogam muito com o cinema. O Meia-Noite de Paris, por exemplo, tem uma parte ali que ele fala, né, com o Luiz Buñuel, na época que estava lá do movimento surrealista e tal, né? Então tem também esses outros pontos, além, é claro, de todo o imaginário que é criado de épocas, né? Então vale a pena aí. Se você puder assistir esses 3, né, você já vai ter uma boa experiência aí, né, sobre esse Oscar 2012 relacionado a cinema. Bom, agora vamos então começar a falar de outros filmes. Do Cavalo de Guerra, eu acho que primeiro, só antes do Cavalo de Guerra, eu lembrei que eu tenho esse música dos filmes de Woody Allen. E aí tem as músicas do Meia-Noite de Paris que são muito boas, né? Então também está aqui nesse CD, né, que traz aí boa parte das canções que estão nos filmes do Woody Allen. Cavalo de Guerra, dirigido por Steven Spielberg. Tu vê só. Eu quero falar desse filme agora porque eu não quero chorar no final. Mas tu pode chorar agora. É verdade. Ai. War Horse. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jovem camponês britânico faz de tudo para encontrar e reencontrar seu amado cavalo, que é vendido para o exército e enviado ao front, vivendo diversas experiências e inspirando diferentes pessoas ao longo do caminho. É o tipo de filme que é quase feito para acabar com o coração. Porque o que esse cavalo sofre, por favor, me lembrou, inclusive, olhando dessa vez, né, me tocou assim, porque eu lembrei do filme A Grande Testemunha, do Bresson, Robert Bresson, né, que é um filme francês, e que ele traz toda a história pela perspectiva de um burro. Só que o Bresson, ele é mais, digamos, ele não é tão assim, ele não quer emocionar exatamente, ele quer contar uma outra história, né? Então ele foca no burro e todo o sofrimento, né? O Spielberg não, né? O Spielberg coloca uma trilha sonora do John Williams, bota os personagens humanos, né? Cria o vínculo com o cavalo, né? Da infância do cavalo até, né? Do nascimento, desde né? o nascimento. Até, enfim, até ele aprender lá a fazer o arado e tal, né? Olha, é um filme assim que, nesse sentido, ele é feito justamente para te destruir assim no final, né? Porque o que ele sofre é algo impressionante. Você já tinha visto esse? Nunca tinha visto. Mas tu acertou, né? É que antes da gente começar a saga 2012, o Alexandre falou: tem um filme aí que eu chorei. E aí eu falei pra ele: se eu adivinhar qual é, antes a gente vê, tu me fala que tá certo. E aí, dos 9 filmes, eu olhei a sinopse, eu li a sinopse de todos e falei: é esse. Sem assistir. E era. E era. É. E era porque eu também chorei. Porque tem um momento no filme que, assim, se tu tá imerso na narrativa e tal, né? Não tem como tu não se emocionar. Sinceramente, assim, é claro, pode ser proposital, pode ser uma sacanagem do diretor, pode, claro, né? O Spielberg faz isso, né, geralmente. Mas eu acho que, assim, ele tem uma certa maturidade ao fazer temas históricos, né? E o Spielberg é bom em fazer esse tipo de tema, e aqui ele quer fazer um drama de guerra. É isso. Um drama de guerra, né? E dando protagonismo para esse cavalo, né? E tem uma cena que é um reencontro, assim, né? Entre o antigo dono, que é um jovem também, né?
Ele lutou pra ficar com aquele cavalo, É. hein? É, Mesmo e, passando anos, assim, ele tava sempre... e o cavalo, aí que tá, o cavalo, ele não cria, ele não é, ele tem esse vínculo com esse rapaz, mas ele vai passando por várias pessoas e ele sempre é sempre tratado com certa dignidade por essas Porque pessoas. conforme fui passando... Inclusive pelos alemães, né, que ficam com o Isso, cavalo, conforme foi né? passando o filme, ele foi passando de pessoa em pessoa, eu fiquei imaginando, a qualquer momento ele vai ficar com uma pessoa, um dono, que vai maltratar ele. Uhum. E não teve esse momento. Claro que teve a parte que eles tiveram que os cavalos carregar, puxar uma máquina, um canhão, acho que era, né? É. E daí Subiu eles estavam exaustos, eles tinham que caminhar longas distâncias, né, e tudo mais. quando ele ficou com o exército alemão, né, Isso, teve a mas em fazer nenhum isso. momento ele sofreu violência, não bateram nele, Nada nem foi nada. gratuito, né? Não. Então não teve. Todo mundo tratava. Parecia que ele tinha uma energia que fazia com que as pessoas quisessem cuidar dele, ou algo assim, que eu percebi, assim, cada um. Não, mas sempre tinha uma pessoa que acolhia ele de alguma forma. Tentava tirar ele de alguma situação muito ruim, né? Uhum. E tem uma cena, assim, do meio pro final que eu falei, pá, nossa, é muito bonito tudo que acontece. Todo mundo consegue, de alguma forma, ajudar ele e ajudar com que aconteça o que aconteceu no fim, né? Uhum. É muito legal. Realmente é desses filmes... É Spielberg, né? Esse é Spielberg na veia, assim. Isso não tem extraterrestres, tá? Eu comprei usado esse aqui, inclusive, ó. Comprei em São Paulo, na 2001, né? Quando eles estavam se desfazendo da sua... Nessa época, né? Muitas locadoras estavam vendendo seu acervo, né? E aí eu comprei o Blu-ray. E ele tá disponível em algum lugar? Tá no Prime e no Apple TV pra alugar. Esse aí, se tu quer uma boa história, tá aí um filme legal. Mas prepara o lencinho. Prepara o lencinho. Outro filme que daí talvez não precise preparar o lencinho, mas que tu tenha que preparar o cérebro é A Árvore da Vida. Tá aqui. O Blu-ray, dirigido pelo Terrence Malick. Filme com Brad Pitt, Sean Penn e a Jessica Chastain. Né? Olha, a primeira vez que eu vi, é o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, esse filme, tá? E só por aí eu já chamo a atenção, tá? Ele explora a vida de uma família nos anos 50, as memórias de um filho sobre a rígida criação do pai e a busca por sentido e conexão com o universo, misturando reflexões familiares com imagens cosmológicas e existenciais. Porque realmente é uma viagem, assim, na vida não só das pessoas, mas a vida das pessoas na Terra, né? E não é só a vida das pessoas, na verdade, na vida de todo ser vivo na Terra. Porque ele vai lá para o início de tudo, formação da vida e tal, até se criar todos esses vínculos e chegar na história que está sendo contada, que pode também ser vista por uma perspectiva, né, de um grande flashback histórico e temporal. O que tu achou? Eu, assim, no início eu tava conseguindo compreender alguma coisa, mas eu achei que aquela parte que acho que é bem no meio do filme, que aparece aquela cena daquelas... não sei se aparece núcleos, aparece planetas, A formação da vida, né? Várias coisas são... Eu tava passando muito, tava demorando muito aquela parte, e acho que foram 16 minutos. Só mostrando aquilo. E aí eu achei um pouco cansativo. Não sei se precisava todo aquele tempo pra mostrar o que eles queriam mostrar. Mas ok, aí eu meio que me perdi assim. Meio que saiu da história, né? Saí da história e fiquei pensando, tá, mas o que vai acontecer? Eles mostrou a família, mostrou os conflitos que o pai tinha com as crianças, aquela educação rígida, e sempre tinha um que levava a pior, que era o mais velho, que é a pessoa que aparece depois de anos passados, que é o Chopin, né? Aparece ele. Porque são três, é um casal, né? Vivido pelo Brad Pitt e Jessica Chastain, 3 filhos homens, né?
E aí o mais velho é o que mais é exigido pelo É pai, exigido. né? E aí o do meio, que é o que teria a verve mais artística, Uhum. né? Ele acaba indo para uma guerra, que não diz qual, mas a gente imagina que seja a guerra do Vietnã, e acaba morrendo lá com Uhum. 19 anos, 18, Sim. 19 anos, né? E aí o filme coloca isso, né? É. Coloca esse ponto, né? Essa parte do sofrimento deles É. ali quando perde o filho. Pode ser tanto, E... na verdade, pode ser tanto o Vietnã quanto a Guerra da Coreia, né? Não fica Uhum. claro isso, né? Sim. Mas Mas a questão do filme é não, esse não é o objetivo é o não, luto, né? e depois a questão ele mais velho encontrar os pais novamente num outro plano, assim. É, Não sei se é num outro é, plano, se é é uma coisa meio espiritual, é bem denso, assim, é então denso, boa. tem que ficar É. muita percepção, tem que ser bem, tem que estar muito ligado, assim, para conseguir entender, tipo, se tu não trabalha muito essa coisa da tua intuição, energia, coisa assim, é um pouco mais difícil de Uhum. compreender. Talvez seja o filme mais, assim, com a fé, né, que o É. Terrence Malick faz, assim, mas é muito bem feito, Uhum. né, assim, apesar desse tempo aí, dos 16 minutos no meio ali, eu gostei da forma como ele foi Uhum. construindo, até chegar os dinossauros, né, Uhum. tem tudo isso no filme, né, É. e aí também as conexões possíveis de serem pensadas, porque os dinossauros estão ali num rio e depois aquela família está num rio que é muito parecido com aquele, Aham. né? Então a gente fica pensando muito sobre isso, né? E claro, talvez o sentido maior esteja nessa figura do personagem do Champagne, mas que não desenvolve muito, né? Uhum. Ele, assim, o Champagne na história. A gente sabe pelo vínculo que se cria com o personagem criança, Criança. né? Isso sim. Mas realmente, assim, é um filme que para refletir, né? Para É. pensar. É um bom filme do Terence Malick, não é o meu favorito dele, mas vale, eu acho, para assim, para quem, por exemplo, gosta dos filmes que ganham a Palma de Ouro em Cannes, tá aí um, né, que Uhum. ganhou e que talvez, né, tenha até marcado a época, né, e feito com que ele fosse indicado ao Oscar. Esse está disponível em algum lugar? Tá no Prime também para aluguel. No Prime. A Jessica Chastain e o Brad Pitt estão em outros 2 filmes. Só que os outros, eles não estão juntos, né? Uhum. Vamos falar primeiro da Jessica Chastain, que também está em Histórias Cruzadas. Tá aqui esse filme que tem a capa mais amarela da edição. Eu tô percebendo que sempre tem um filme com capa amarela, É. né? Eu não lembro de um que a gente já falou, O inclusive. Pequena Miss Sunshine, enfim, né? Sempre tem um com a capa amarela. No próximo Oscar vai ter também, tá? E filme dirigido pelo Tate Taylor. E aí tem a Jessica Chastain, né, no elenco, mas claro que se destacam mais nesse filme a Viola Davis, a Bryce Dallas Howard, a Octavia Spencer e a Emma Stone. Uhum. Tá? A história é a seguinte: histórias cruzadas, né? Os anos 60, no Mississippi, mulheres negras que trabalham como empregadas domésticas começam a contar suas histórias de vida e discriminação através de um livro que desafia normas sociais e revela desigualdades raciais da época, escrito por uma jovem de cor branca, Uhum. né? E essa jovem é a Emma Stone. Uhum. Bom, nem vou perguntar se tu gosta desse filme, porque eu sei que tu gosta. Eu amo esse filme. Tu não gosta, tu ama. Eu já assisti muitas vezes. E cada Uhum. vez eu gosto mais e dou mais risada e reflito junto, porque as coisas que aconteceram no Mississippi, esse lugar em Lembrando, vários filmes que a gente já viu, é sempre Mississippi em Chamas, né? muito, é sempre em relação ao racismo, sobre as pessoas terem que, dentro de um ônibus, tem a parte do fundo do ônibus são para os negros, a parte da frente são para os brancos, aí as empregadas Os que banheiros. aí as empregadas que trabalham nas casas das brancas têm que ir num banheiro separado, porque não pode estar no mesmo banheiro que os patrões. Várias situações, mas tem uma coisa que eu comentei contigo que, por exemplo, ela não pode usar o mesmo banheiro do patrão e da patroa, mas ela pode cuidar da criança, pegar no colo, beijar
Então, tipo, é uma coisa que não tem nenhum fundamento, essa divisão, sabe? Na verdade, o racismo não tem nenhum Não fundamento, tem né? nenhum fundamento. Essa é a verdade. Então, e aquelas crianças são criadas por essas pessoas negras Uhum. dentro da casa, porque as pessoas brancas, elas têm dinheiro, têm status, têm uma casa tem que ser mais bonita que a outra, elas vivem, realmente elas não trabalham fora e também não trabalham em casa. Elas só são esposas, Uhum. porque elas E aí sobra tempo pra o quê? para fofocar e para discriminar, porque É. o que elas fazem? Mas, Fazem junções, reuniões, dizendo que estão ajudando pessoas mais necessidades, uma ova, né? Porque aí quem tá dentro da casa delas, elas não ajudam, Exato, tá, imagina. mas assim, ó, a Emma Stone no filme, ela mostra E ela é um outra outro ponto, que ela é situação. amiga delas, Sim. mas ela quer ter uma profissão, ela Sim. quer ser algo, né? Ela quer ser jornalista, ela é jornalista, Isso, escritora, isso. enfim. Mas ela abraça essa causa e tem a ideia de fazer um livro para as empregadas negras contarem causos que acontecem dentro das casas que elas trabalham. É sensacional, né? E aí tem um E causo. tem causos espetaculares, mas tem um deles que é. Nossa, que aquilo foi para lavar a alma, né? O que a ela gente fez. não vai nem falar aqui, porque esse não é um spoiler, né? Isso não importante, dá. mas talvez seja um dos spoilers mais divertidos que a gente tem, assim, que a gente vê com satisfação. Por isso que eu falei que me diverti, realmente, não é pela história a questão da discriminação, a questão é de como eles mostram aquilo e fazem com que situações sejam engraçadas, mas é para aliviar um pouco a tensão da situação. O filme, além dessas atrizes, ainda tem a Cissy Spacek, né, que faz a mãe da Bryce Dallas Howard. Que é muito boa, né? O problema é que eu acho assim, ó, a Bryce Dallas Howard nesse filme, ela é a vilã. Ela não tem nada de bom no filme em nenhum momento. Nenhum, né? E eu acho isso um problema, assim, quando tem personagens que são só isso que são, né? Mas assim, não é melhor, se ela é daquele jeito, ela tem que ser do início ao fim. Aquela coisa de, eu sou vilã no começo e no final assim, virei boazinha. Não, mas aí que tá. Porque tem personagens que acontece isso, a redenção, que eu acho ruim também. Porque eu acho assim, ó, tu não é vilão o tempo todo, sabe? Tu não é bonzinho o tempo todo. Eu acho que tu vive momentos, né, de altos e baixos, né? Tu tem uma norma ética e um valor, ok. Né? Mas no filme ali, como o foco é para mostrar esse tipo de pessoa, eles exageram na dose, né? Eles exageram muito na dose. E aí eu acho que isso perde um pouco a força crítica da obra, né? Tanto que tem um personagem homem no filme lá, que é o que tem motivo romântico com a Emma Stone, né? Que no momento lá ele é bom, outro momento ele é ruim, aí tu acha que ele tá legal. Tá ok, isso é mais plausível, por exemplo, do que se ele fosse um bosta, como ele é um bosta, né? No início do filme tu já vê que ele é um bosta, mas aí tem momentos que ele não é um bosta, entendeu? Sim. Então é isso que eu acho que faz mais, assim, tem mais sentido com o que é a vida, né? Mas ok, tudo bem querer fazer assim um personagem mais estereotipado, né? Porque... Mas eu acho que se ela não fosse tão ruim, aquela vingança que tem lá naquele momento que a gente não falou, não ia ser valer tanto a pena. Não ia ser tão prazerosa, né, de ser assistida, porque a gente sempre ri. Eu sempre choro no Cavalo de Guerra naquela cena, eu sempre dou risada nessa cena, porque não tem, né? Não tem. E a Octavia Spencer é aquele personagem que fala e tem um olho esbugalhado, assim, de um jeito, né? Que tu... Maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, demais. Só que tu percebeu nesse filme que, tirando esse personagem que eu falei masculino, que é um babaca, né? Os personagens ruins masculinos do filme são negros e não aparecem. É verdade. Que são os maridos que das batem empregadas. nas empregadas. Sim. Então, assim, né? Isso é um problema também. Eles não aparecem mesmo. Porque os homens brancos, eles são, né? Ou tu tem lá o cara que é o marido da Jessica Chastain no filme, que, né? Que é um cara legal, bem legal e tal, né? E aí ou tu tem lá o esposo da Buruaca lá, que enfim, que é um sumido, né? Então, a hora que dá o problema, ele sai fora. Ele sai, tô saindo, né? Ou tu tem o pai, né? O pai da Emma Stone, que coloca, por mim eu não teria feito o que foi feito. Tem um momento importante. Porém, não faz nada para impedir. Exato. Então,
Tem várias situações. São tudo paus mandados, na verdade, né? Mas aí está, Histórias Cruzadas, né? The Help, baseado no livro The Help, né? Tu gosta? Sim. E ele tá disponível para outras Tá pessoas disponível verem? na Disney+. Diz que... Diz que tá na Disney+, né? Deve estar mesmo. Bom, o próximo filme da lista, então, se esse tem a Jessica Chastain, o próximo tem o Brad Pitt, Aham. que é o Moneyball, o homem que mudou o jogo. Aqui está. Filme dirigido pelo Bennett Miller e que também conta com o Jonah Hill e o Philip Seymour Hoffman no elenco. É baseado em fatos esse. Baseado em fatos, né? E é um filme para quem gosta de beisebol, né? Uhum. Não é. Eu concordei e falei não depois. Não que eu não goste de beisebol. Eu só não entendo as regras e quando eu assisto eu acho legal. Tu indicaria esse filme pra Caroline, pra minha irmã assistir? Porque ela gosta de beisebol. Será que ela ia gostar? Eu acho que sim. É? Eu acho que sim. Ah, então. Apesar de não ser o time dela ali, né? Baseado em fatos reais, o gerente Billy Bain, do time de beisebol Oakland Athletics, usa análise estatística avançada para montar uma equipe competitiva com orçamento limitado, desafiando os métodos tradicionais de avaliação de jogadores. Olha, é o que hoje, né, alguns times de futebol têm, né, que é a análise do sistema lá. Nem sempre dá certo, né? Porque se der certo, todos os times teriam os melhores jogadores. Sempre. Esse cara foi corajoso, né? Foi mas contra toda a velha guarda lá dos olheiros. Exato, esse é o momento legal do filme, né? Quando ele encontra todos e diz assim, ó, eles começam, vamos montar o nosso time para a próxima temporada. Aí os da velha guarda lá, da direção, começam a palpitar os nomes e ele foi dizendo que esse não. Que é caro, porque não tem dinheiro. E eles não estavam mais entendendo. Ele começou junto com aquele outro rapaz que fazia as estatísticas. Que era de outro time, que ele foi lá e pegou o cara. E o cara começou a fazer os cálculos e eles começaram a pegar pessoas que eram, tipo, já tinham sido descartados e não, né? Que não eram muito bons jogadores. E os caras não estavam entendendo nada. Como assim? Mas esse cara aí não joga nada. Como é que tu vai contratar ele? Mas o salário dele é baixo, mas ele faz isso de bom, ele não faz bem. Então a gente vai trocar ele de posição. Ele pirou, né? E, né? Funcionou. Funcionou, mas é aquilo, né? Até por ali. Funcionou até um momento, porque, afinal de contas, a análise, a matemática, ela funciona até um momento, quando a gente fala de esporte, né? Porque tem outro momento que é o imponderável, né? E aí alguns esportes tu não tem como... o cara, sei lá, tem 100 chutes a gol, faz 90 gols. Mas daí chega um jogo que ele não faz os 10 gols que ele precisaria fazer. Sim. E aí o que acontece, né? O time perde, né? Então o filme trabalha muito com essa questão, né? E é um filme legal, assim, de superação. Eu acho que é um filme que todo mundo que é do universo do esporte deveria assistir para poder pensar um pouco isso também. Claro, né? É uma forma de ver a importância dos números. Por outro lado. Mas que não é tudo também. E não é receita de bolo nada, exato, né? Então, exato. Mas é um filme bom de ver, assim. E tem algumas cenas de beisebol também, né? Ele tem uma... Quantos quilos tu acha que o Brad Pitt aumentou nesse filme? Gente, eu Porque tu nunca lembra? pensei nisso. Porque tu lembra o que acontece, né? Ele aparece o filme todo comendo. Ele tá sentado lá, aí ele pega um blá. Aí daqui a pouco ele tá caminhando, aí ele pega um blá. Daqui a pouco ele tá tomando um negócio. Ele tá sempre comendo o filme todo. Sempre comendo, é verdade. Ele deve ter engordado alguma coisa. Porque o Jonah Hill ainda era gordinho nessa época, né? Então... É um filme bem interessante de ver, assim. Passa rápido, né? Passa, bem tranquilo. Esse tá em algum lugar? Esse tá, deixa eu ver aqui. Parará. Moneyball. HBO Max. HBO Max. Vamos agora, Melissa, para esse aqui. Tão forte e tão perto. Esse aí é outro, né? Puxa vida. Esse é outro o quê? Me sacaneou esse daí.
Filme dirigido pelo Stephen Daldry. Muito bom esse filme. Stephen Daldry, mesmo diretor de O Leitor, tá? Uhum. E o filme aí que tem o Tom Hanks, a Sandra Bullock e o Thomas Horn, que é o menininho, né, do filme, que aparece no DVD, tá? E, enfim, após perder o pai nos atentados de 11 de setembro, o jovem Oscar Schell encontra uma misteriosa chave e parte em busca do que ela pode abrir, numa jornada que mistura dor, esperança e descobertas pela cidade de Nova York. Bom, esse filme tem conexões, inclusive, com o Cabré. Porque no Cabré eles também tem uma chave lá, que é importante e tal, e é um menino, né? E esse aqui tem essa chave, bendita chave do filme, né? Que o menino acaba encontrando, e aí vai, né, em busca, a partir de pistas que o pai deixa e tal, né? Enfim. A partir de um sobrenome que tá escrito naquele envelope, Tu né? lembra qual é o sobrenome? Black. Black. Ele vai na lista telefônica De Nova York. de Nova York e acha, não sei, acho que 260 e poucas famílias Black. E ele vai em busca. Todos os finais de semana ele sai de casa atrás. Sozinho. Sozinho. Só que, tem um detalhe, tu falou do Hugo Cabré, e comparando os atores mirins, é que nesse filme diz que ele tem 9 anos. Só que ele parece ter uns 12. Uhum. E o Hugo Cabré diz que tem uns 12, mas ele parece ter uns 9. Então, tipo, meio que inverteu a coisa, assim. É. Isso visualmente e na forma de ser. Esse menino aqui que tem 9 anos no filme, nossa, ele tem uma cabeça... Claro que antes do pai dele falecer, mostra a relação dele com o pai, que o pai dele mostrava muitas coisas complexas para ele, né? Porque ele falava que existia um sexto bairro, né? Como é que é Nova York? Nova York são 5 bairros, né? Importantes, que é... Deixa eu ver se eu lembro, né? Que é o Manhattan, o Bronx, o Brooklyn, o Queens e o Staten Island. 5 bairros, né? Inclusive o filme do Scorsese lá, o Gangue de Nova York, fala um pouquinho também, as 5 pontas, né? E que existia, muitos anos atrás, um sexto bairro que ficava no Central Park. Mas tem um lago lá no Central Park e aí né, diz uma história lá, uma lenda, né? Que sumiu, foi enterrado esse bairro. Sim, né? daí o pai mostrava mapas para ele, mostrava localizações. O guri era muito inteligente, né? E o pai mostrava coisas muito complexas para a idade dele, assim. Então o guri era muito esperto e ele ficou com aquilo do tal do sexto bairro na cabeça e queria descobrir, né? Se realmente tinha. E aí ele vive com a mãe, daí, né? E aí tem a avó, que é a mãe do pai, né? Que faleceu no 11 de setembro e tal. Mas ele tem uma relação boa com a avó, mesmo eles morando num prédio na frente, né? Eles Isso, se falam pela janela, assim, por um walk-talk, um negócio assim, né? E aí surge um outro personagem lá, um vizinho um inquilino que fica na casa. Na casa dela. Né? Mas que na verdade é o avô do menino, isso não é spoiler, porque enfim, eu acho que seria tão fraco se fosse um grande spoiler, né? Mas o filme não trata dessa forma, trata até com uma certa naturalidade, né? Porque ele percebe que é o avô dele, né? Porque tá morando com a avó, tipo, né? Pô, né? Só que são separados, enfim, tem problemas, né? E eles são de origem alemã, então tem toda uma história, né? Também da época do nazismo e tal, que no filme não entra nesses meandros, né? Se eles foram vítimas do nazismo, se eles foram nazistas, não fala nada sobre isso, né? Provavelmente foram vítimas. E aí o filme ele se desenvolve, né? Assim como uma história que tu pode comprar, se tu comprar tu vai gostar bastante do filme, se tu não comprar, tu vai achar um filme ok. O Alexandre achou ok, eu comprei. Tu comprou, porque o filme tem Tom Hanks e a Sandra Bullock. Também. Né? Eu acho que por isso. Não combinam, né? Acho que... Como casal. Não sei se é... uns 70%. 60%. Enfim, mas o filme não foca isso também, Não. né? Tem o Max von Sydow, que é o avô. Esse sim, né? Um ator daqueles, né? Porque ele não fala no filme. Ele é mudo, né? Conecta com o artista aqui, ó. Mais um filme que conecta.
Não, não chega perto. Mas ele usa o não, o sim nas mãos, E assim, ele né? escreve, né? Quando É, ele escuta a pergunta e escreve num é. bloquinho a E resposta. é legal essa relação, né? Ah, eu Mas gostei bastante dos dois juntos. eu acho que podia ser um pouco até mais Porque desenvolvida, ele né? começou a ir fazer as buscas, acompanhar o neto, no Acompanhar o caso, neto. né? E tem algumas histórias legais, mas enfim, assista, né? É um filme que passa rápido também, ele tem um certo sentido de ser comovente, porque afinal de contas tu tá falando aí, é um filme feito 10 anos depois do 11 de setembro, né? Tem toda essa memória que vai se construindo a partir do cinema também, o cinema ajuda a construir essa memória que fica aí desse acontecimento, né? E, né, ele tenta estabelecer essas conexões que vão além, né, que vão de outras histórias, né, que eu acho que aí ele não faz tão bem. Mas o Max von Sydow é um bom ator. Tem a Viola Davis também nesse filme, né? É o segundo filme também que ela está indicada ao Oscar, né? Tem ela, que eu acho que ela não é tão valorizada nesse filme, né? Ela é meio bem coadjuvante, assim, bem quase escanteada, né? E o Jeffrey Wright e o John Goodman também, que é o porteiro lá, aqui também, né? Participa pouco, Muito pouco. quando participa é divertido, mas É. é pouco. E tá aí, o Tom Hanks participa pouco também, né? Porque ele morre já no início, né? Então, né? Mas enfim, trilha sonora do Alexandre Desplat, que é uma trilha daquelas que é feita para emocionar, né? Aqui é um melodrama mesmo, assim, nesse sentido, né? No Prime. Prime Video. É, isso aí. E chegamos ao último filme desse ano, que é Os Descendentes, né? A gente começou falando dos 3 lá que eu falei, e aqui terminamos com o último, que também tem nesse jornal, né? Que o meu colega, o Dalcol, escreveu, né? Sobre os Descendentes, George Clooney. Quer um café agora? Ah, não, eu sempre faço essa piada, Tu né? gosta do George Clooney? Assim, eu acho que ele até poderia, se ele investisse mais na carreira de diretor, ele faria melhor, assim, porque eu gosto lá do Boa Noite, Boa Sorte, né? E tem outros filmes que ele dirigiu que eu acho legais também. Como ator, eu acho ele bem normal, pra falar a Não tem verdade, tá? nada demais, né? Os Descendentes, então, tem um destaque, né? Porque ele se passa no Havaí, tá? Após a esposa ficar em coma devido a um acidente, um advogado do Havaí tenta reaproximar-se de suas 2 filhas e decide o futuro de terras de sua família, ao mesmo tempo em que descobre verdades difíceis sobre a vida pessoal da esposa. Filme bem estilo do Alexander Payne, que é o diretor, né? E que é uma história ok, né? Ela tem umas certas, né, conveniências assim que me tiram até um pouco da obra, mas eu gosto, né, justamente da perspectiva ali, né, da ideia dos descendentes, na verdade, né, desse conjunto, né, de heranças, de coisas que vão Eu achei ficando. bem essa questão deles terem uma terra com tantas pessoas que são herdeiras lá no Havaí, achei uma história meio estranha, assim. Herdeiros que seriam lá da época que o Havaí foi Não era um pedacinho tomado de pelos terra, Estados era Unidos. o Havaí, quase que o Havaí inteiro, quando ele mostrou a parte que E uma eles tinham. área que não é tocada, né? Exatamente. E que aí eles queriam o quê? Vender para dividir entre aquele monte de primo lá que, Que, meu ga- Deus do que céu. garantiria a vida de várias descendências, inclusive, né? Exatamente. Mas isso é uma história paralela, né? Exato, é uma história Porque a paralela. história mesmo é a história do acidente da esposa, o relacionamento que eles estavam meio assim, antes de acontecer o acidente, eles já estavam o casamento mais ou menos, Uhum. e daí ele começa a ter que lidar com as 2 filhas, É, uma de 10 anos e a outra de 18, 17, não me lembro bem, por aí, eu acho, né? 17. Então, e que era uma coisa difícil, porque quem fazia esse papel era a mãe, e daí ele teve que tomar essa frente. E achei. Quando eles descobrem o que a mulher tinha feito, né? Que não sei se a gente pode Porque, falar. assim, né? É uma coisa até meio previsível, assim. Né? Eu não lembro quando a primeira vez que eu vi se eu identifiquei isso, né? Mas quando aparece ela livre, andando, né? Tu vê que ela tá no negócio aqueles negação de liberdade, né? E acontece o negócio, né?
e ele tá em outro lugar, né? Tu já percebeu ali que, tipo, que eles não estavam... Porque são pessoas com gênios diferentes, sim, né? Com sim. estilos diferentes de vida, tá? Sim. Então não há uma relação nesse Eu só não lembro sentido. se eles já tinham separado quando aconteceu o acidente ou ainda não. Não, Não tinham, né? não, eles eram casados. Né? Sim. A filha que morava numa outra ilha, porque o Havaí são várias ilhas, é um arquipélago, né? Várias Ela ilhas. morava tipo uma república para estudar, não era? Estudava em outro lugar Isso. e tal, né? E aí tinha todas essas questões, né? Mas assim, e a filha tinha o problema com a mãe. Sim. Porque ela disse que sabia do segredo. E aí o filme revela esse segredo, que na verdade a mãe estava traindo, enfim, com outro. Não, eles vão atrás do outro para descobrir que é o Salsicha, né? Que é o Salsicha. Que é o Salsicha do... É verdade. O ator do Salsicha, é verdade. Ai, cara, olha. Que loucura. Então Eu achei o filme assim, ok. Ok, é o filme ok, né? Não é o melhor filme do Alexander Payne, mas até acho que não merecia uma indicação ao Oscar, vamos combinar? Tá? Mas ok, vamos colocar, né? Talvez pra época tava valendo, né? Esse também tá disponível no Disney+. Eu falo que não merecia o Oscar. Vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado. Tá bom. Não sei nada, tá? Ai. Bom, outros filmes da época. Missão Madrinha de Casamento. Já assisti. Que é aquela mulherada boca suja, né? Boca suja. É mais ou menos isso, né? Então que é divertidíssimo, Eu inclusive. acho que esse é melhor que Os Descendentes. Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. O Harry Potter? O último Harry Potter, é isso aqui, desse ano. Tá bom. Tá? Tá. O outro filme é... Millennium, Os Homens que Odeiam as Mulheres, com Daniel Craig. Não lembro. Filmaço também, filmaço. Filmaço. E o filme estrangeiro desse ano é A Separação do Asghar Farhadi, filme iraniano. E a animação desse ano é o Rango, né? O camaleão lá, muito louco, né? Bom, os indicados, então, fazendo aquela retomada rapidinho. O Artista, A Invenção de Hugo Cabret, Meia-Noite em Paris, Cavalo de Guerra, aí temos Árvore da Vida, Histórias Cruzadas, O Homem que Mudou o Jogo, Tão Forte, Tão Perto e Os Descendentes. O Oscar foi para O Artista. Melissa, para quem você vai dar o Oscar? Já deixei aqui marcadinho, ó. Histórias Cruzadas. Capaz? Pago. Hoje tu me surpreendeu, viu? Surpreendi zero, né? 0 pessoas. O filme, eu me divirto toda vez, e mesmo falando sobre um assunto sério, tem muitas cenas mais leves, assim, divertidas, e gosto muito. Que legal. 5 estrelas e um coração. Depois a gente come uma torta de chocolate ali que eu fiz, tá? Tu fez? Eu vou comer a tua torta. Tá. Pode deixar. O Oscar... Já que a gente tá perto da meia-noite... Eu sei pra quem tu vai dar o Oscar. Já que a gente tá perto da meia-noite, o Oscar vai para Meia-Noite em Paris. Senhor Woody Allen, filmaço. Porque é aquilo que todos nós que apreciamos arte, cultura, história... A gente gostaria de ter uma experiência de viagem no tempo, mas talvez não com tanta nostalgia como o personagem ali demonstra ter, né? Mas essa experiência que a gente vive a partir dos livros, dos filmes, né, das obras de arte, de tudo isso que nos faz bem e que nos acalenta a alma, né? Até vou ouvir umas músicas da época dos anos 20, aí, da época do jazz, né, para eu entrar mais nesse clima, né? De repente eu volto no tempo. Certo? É isso então, né, Melissa? É isso aí. Findamos o 2012. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar nos comentários para quem você daria o Oscar em 2012, certo? Nos vemos no Oscar 2013.